Jesus pregou nos dias de Noé. Jesus passou 3 dias no inferno. Quem são os espíritos em prisões que Jesus pregou no Hades? Jesus foi realmente ao inferno pegar a chave do inferno nas mãos? Em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18 ao 20, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Aqui começam as grandes confusões. Dizem que Jesus, quando crucificado, desceu ao inferno e fica por lá durante 3 dias, pregando para os espíritos em prisão. Uma pregação evangelística. E lá ele faz um apelo, e quem estava no inferno se arrependeu. Houve uma conversão em massa. É lógico, se você está no inferno, você se converteria correndo ao ouvir a pregação de Jesus. Esse texto é usado para mostrar que Jesus desceu ao Hades, que é muito comum escutarmos isso em púlpitos, dizendo que Jesus desceu ao inferno e pegou a chave do inferno nas mãos. Uma segunda interpretação é que Cristo, depois da sua morte, ele foi proclamar o evangelho àqueles anjos caídos de Gênesis 6, versículo de número 1 ao 4, que falam que os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens. Anjos caídos tiveram relações com mulheres humanas, surgindo a raça dos gigantes, os chamados Néfilins. Depois da morte de Jesus, foi pregar para estes anjos caídos. Mas vem aí as suas dificuldades nessa interpretação. Primeiro, anjos podem se sentir atraídos por mulheres? Em Mateus capítulo de número 22, versículo de número 29 e 30, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Aqui os filhos de Deus são os descendentes de Sete, e os filhos dos homens são os descendentes de Caim. Outra interpretação que eu acho mais coerente é que Hades foi traduzido como inferno. Porém, a palavra Hades no grego significa sepultura. Quando traduziram para o latim, traduziram como inferno. Por isso desenvolveu essa crença que Jesus pregou no inferno. Outros dizem que Jesus desceu ao inferno não para pregar uma mensagem evangelística. Ele apenas proclamou a sua vitória. Mas não convém a característica de Jesus de ser vingativo. Porém, talvez tudo isso foi fortalecido por essa tradução errada. Mas a tradução correta é que Jesus desceu à sepultura, querendo representar e fortalecer a ideia da humanidade de Jesus. Pois existiam boatos feitos pela seita gnóstica que Jesus não possuía um corpo físico. Então não dá para sepultar um espírito. O credo apostólico queria mostrar que Jesus tinha um corpo físico sim, e foi sepultado. Porém traduziram do grego para o latim de forma equivocada, e permaneceu do latim para o português de forma errônea. E assim difundia essa ideia que Jesus pregou no inferno. No versículo de número 19, quer dizer que Jesus, ainda não encarnado como homem, nos dias de Noé, ele pregou àqueles homens. Deus usava Noé. Quando os profetas pregavam, o Espírito de Deus falava através deles. Então o que temos aqui? É o Espírito de Jesus pregando nos dias de Noé, através de Noé. Não que Jesus estava ali nos dias de Noé, não. É Deus usando Noé para pregar a sua palavra. Mas por que ele pregou os espíritos em prisão? Pedro está dizendo que Cristo, através de Noé, pregou para os homens que estavam aprisionados, que estavam cegos, que andavam na desobediência. Hoje Cristo está pregando através de você, para os aprisionados e cegos,
através daqueles que proclamam a verdade, que é a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. E ajude essa obra a crescer. Que o Senhor Jesus vos acompanhe e até o próximo Sermão Animado.